Galvão! Ai, Noite Galvão! Do Didi Get Galvão! lost sometimes and I can't seem to find a light between. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Desde já espero que sim. Bom, vamos dar início a mais um vídeo pro nosso canal. Quem estiver chegando agora, gente, já se inscreve no nosso vídeo, já deixa seu like nesse vídeo se vocês gostarem. Deixa muito like, que isso me ajuda muito. E hoje vamos começar falando sobre um vídeo que ele foi muito pedido aqui pelas inscritas. Vamos falar sobre a amamentação. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência e sobre a rotina que eu levo hoje. Bom, eu tenho 3 filhos, então foram 3 experiências diferentes, nenhuma é igual a outra. Eu vou tentar dar uma resumida, então se faltar alguma coisa, depois vocês me perguntam, eu vou respondendo. Quem sabe a gente faça até outro vídeo falando um pouco mais sobre isso, porque é muita coisa que envolve nisso. E eu sou meio dispersa, então às vezes eu vou esquecer um pouco. Eu vou falar um pouco de cada gestação, mas eu vou falar tudo junto. De cada amamentação, cada experiência, eu vou falando tudo junto. Porque são 3, né? Então é muita coisa. Então, o meu primeiro filho eu tive de 16 para 17 anos. Então é aquilo, a gente romantiza tudo. A gente acha que vai pegar um filhinho ali no colo e vai tirar o peito e vai amamentar. Bom, para as mamães que vão ser mamães agora, que estão ali esperando seu bebezinho, não é bem assim. A gente não pode sair romantizando tudo. Bom, porque é assim. Eu tive o meu filho, parto normal. O Guilherme foi normal, Gustavo cesárea e Helena cesárea. Primeiro de tudo, o leite, ele não desce assim que você tem o neném. Seu corpo leva um tempo para entender que agora vai começar a produzir a quantidade de leite que o bebê precisa. Então, quando o Guilherme nasceu, eu fui pro quarto, passou 1 horinha mais ou menos, ele veio também, as enfermeiras trouxeram ele pra mim. Foi tudo muito novo. Preparação de seio, gente, não tive isso, não, há tempos atrás, não tinha como hoje, você abre um vídeo e tem ali te explicando tudo. Não, simplesmente me deram o bebê e agora você tem que amamentar, seu filho está com fome. Toda boba, eu já não tinha bico, então eu já sabia que não ia ser uma coisa fácil, não tinha. E eu peguei o Guilherme e tirei o peito. Foi o meu primeiro trauma. Foi o meu primeiro trauma. Foi quando eu tirei e aí as enfermeiras, ela não tem bico, ela não tem bico, ela não tem. Tá, aí lá no hospital elas ainda não te ajudam. Aí me ajudavam, aí falavam que eu tinha que pegar assim com o dedo pra tentar. Aí eu pegava assim, o jeito que dava, eu juntava na boca dele. Mas não tinha leite. O primeiro é aquele colostro, né? Aquela aguinha amarela. E foi um sacrifício. E o Guilherme com fome. Naquele tempo, no hospital, não davam leite. Então, o primeiro leite era do peito. Então, a primeira noite, ele dormiu muito bem. Então, não tive problema. O problema foi quando eu cheguei em casa. Que aí, ele chorava muito, claro, ele tinha fome. E eu pelejando, até que consegui. Ele foi chupando e meio que ia ficando mais mole, né? Aquela parte. E o Guilherme, ele era muito... Ele tinha muita fome, então ele pegava, grudava mesmo. Tá. Aí até então, nessa parte, a gente foi se adaptando. Não é fácil até você aprender. E tem a pega do bebê também. Como eu não tinha bico, já foi difícil, mas foi passando. Aí, até então, desde o hospital já tava com esse probleminha, com esse trabalho.
e não saía leite, mas ele ficava ali puxando. E de tanto ele mamar, aquilo vai fissurando, vai machucando, né? Então aí já foi o meu segundo problema. Eu já tava meio em pânico, mas não falava pelo fato de não ter o bico. Mas até então tava dando. Aí eu lembro que até então eu fiquei com a minha mãe 5 dias. 5 dias. Uma semana eu fiquei com a minha mãe. E eu sempre lá com o peito, sempre lá com o peito. E chega aquela parte que você tá esgotada, porque ele queria mamar e eu passava as noites tentando dar mamar. Aí a gente começou a revezar. Minha mãe ficava um pouquinho com ele para eu poder dormir, porque eu passava a noite ali tentando amamentar ele. E ainda não tinha saído total o leite. O leite foi descer depois de uns 3, 4 dias. Aí descia. Aí foi quando eu me dispersei e saiu muito leite, muito. Aí os meus seios encheram demais, muito mesmo, muito. E aí eu tive que tirar com a bombinha. Isso foi até ajudando com o bico do seio. Conforme ele puxava mais a bombinha, foi ajudando. Porém, o Guilherme só pegava o esquerdo, não pegava o direito, que era mais complicado. Então, eu fui, tipo, me deixando dar só o esquerdo. E aí, nisso, de ir me machucando, encheu, nossa, aquilo dói demais. Aí, com o tempo, veio as fissuras, né, do seio. Eu me perdi voltando agora, veio as fissuras do seio. Eu não me recordo muito bem, gente, porque faz 15 anos já do Guilherme. Aí aquilo, como não tinha, juntava pele machucada, não tinha bico, então foi juntando aquele monte de pele, sabe? E machucava. E ficou um ponto, gente, de só ter sangue. E conforme ele puxava, saía sangue e saía pele. E aquilo doía tanto, gente, aquilo doía tanto, que é uma dor insuportável, parece que vai sair a alma da gente junto, de tanto que aquilo dói. E aí tinha horas que tipo eu ia amamentar e eu já tremia, já dava aquele calafrio. E eu colocava ele no peito. Aí depois que a criança pega, depois de um tempinho, aquilo vai passando. Aí fica confortável. Quando a criança vai parando de mamar, você já lembra na próxima mamada que vai ter que fazer tudo isso de novo. E foi assim também com o Gustavo, só que o Gustavo era um pouco dorminhoco. Então o Gustavo demorou um pouco mais pro meu leite descer dessa tal forma. Demorou um pouco para machucar, mas também foi a mesma forma. Só que o Gustavo era uma criança que dormia muito. O Gustavo tinha que ir lá e pegar ele para pôr no peito. Agora, a Helena e o Guilherme, não. Ele já gritava, você já tinha que ir lá com aquela dor. Tinha hora que eu chorava, que eles corria lágrima e eu chorava e tinha que amamentar. Porque eles choravam e era a única coisa que acalmava. Tá. Aí, dos meninos eu não me lembro dessa parte, mas da Helena eu lembro que depois do quarto, quinto dia, o meu seio encheu demais. Tanto que eu fui tomar banho, eu deixei muita água quente caindo nele. E aí eu abri a porta do banheiro e era uma coisa que, tipo assim, como eu tenho muito seio, eu nunca deixei ninguém ver meu seio num biquíni, jamais. Mas aí, quando você tá nessa situação, você se vê tão perdida que você sai mostrando os seios à torta direita. Mesma coisa no hospital. Chega aquele monte de enfermeira pra te ajudar e você tá ali com o seio à mostra. Você quer uma ajuda, você quer alguém que te ajude.
E aí eu abri a porta do banheiro e falei, mãe, olha isso. Meu peito tava todo deformado. Todo deformado. Meu seio tava o dobro do que ele já é grande. E aquelas pedras, sabe? De leite empedrado. Eu chorava. E aí, como ele tava muito cheio, a criança tem uma dificuldade de amamentar, porque aí sai muito e a respiração deles é bem pouquinho, então eles parava, não mamava tanto. Queria, aquilo irritava. E aí é o que eu ia falar que dos meninos eu não lembro tanto disso, mas da Helena eu lembro que encheu muito nesse dia. No outro dia, gente, aí ela mamou tudo, no outro dia esvaziou. E aí o corpo tem aquilo dele produzir a quantidade que é puxado. Então eu acredito que o meu seio achou que estava produzindo demais e começou a produzir menos. E aí foi aquela minha tortura. Porque o meu medo era a perca do meu leite. Sim, gente. Chegou a produzir tão pouco leite que eu achava que eu ia ficar sem leite. E eu chorava. Às vezes minha mãe me pegava nos cantinhos assim, eu tava chorando, mas eu não queria falar. É um medo que a gente tem. Porque como eu amamentei, o sonho de toda mãe, a maioria das mães, não vamos generalizar, mas a maioria é amamentar. Como eu já havia amamentado 2, o meu medo era não poder amamentar a Helena. E aí, os meninos eu era muito nova, o Guilherme com 15, o Gustavo com 21, a Helena já tinha 30. Então você começa a pensar mais, a ter mais paranoias. E aí aquilo ficou uns 2 dias. Pouco saía leite, bem pouco. E aí eu fiquei morrendo de medo. Aí foi que voltou a produzir normal. E aí foi me aliviando, mas foi bem intenso. Ainda mais como a gente tá, a flor da pele, os hormônios, a flor da pele. Então foi bem intenso. Quando o leite voltou, já me deu aquela aliviada. Nossa, tá voltando. E os maiores problemas, gente, quando a gente amamenta, é isso. Aí tem muita gente que fala, mas você tem muito seio. Tem até aquelas brincadeirinhas, né? Se não der 20 litros, né? Não sei o quê. Sempre tem, né? Aquelas brincadeirinhas. Mas não tem nada a ver, gente, com o tamanho do seio, com se é grande, se é pequeno, entendeu? É de mãe para mãe. Cada uma é de um jeito, cada amamentação é de um jeito, como cada gestação, cada parto, tudo é de um jeito. Então, quando vocês verem uma mãezinha que ela tá tentando amamentar e ela não consegue, gente, não fica com conversinha que, mas você não tá tendo leite, o seu leite não tá sustentando. Gente, a cabeça da gente fica a milhão, entendeu? É muito... É frustrante, sabe? Alguém chegar e você querer amamentar seu filho e falar, você não tá tendo leite. Você não tá produzindo leite. Então eu peguei poucos dias que não tava produzindo muito leite e isso já me frustrou. Então os meninos, eu lembro que cada vez que eu ia pesar eles, nossa, eles pegavam peso muito fácil. Aí a Helena, como eu tive essa parte que eu fiquei 2 dias sem amamentar, eu lembro que quando eu fui levar ela no pediatra, ela tinha perdido acho que 200 gramas. Aí o médico, não, isso é normal, eles nascem inchados. E era coisa que eu já sabia, porém as paranoias da minha cabeça me fizeram ficar perdida. Então isso é normal, isso acontece. E depois foi, gente, tranquilo, fora os machucados no seio, tá? Foi tranquilo. E a Helena, diferente dos meninos, os meninos, como eu disse, por relaxo meu mesmo, por relaxo não, mas como comodidade, eu dava só o esquerdo. E a Helena eu tentei dar o outro.
Até porque falavam, vai ficar torta. Dos meninos eu ficava torta sim, gente. Quando você tá amamentando, obviamente que o seio que tá produzindo mais leite, que tá produzindo leite, ele vai ficar maior. Então aí eu tentei dar os dois pra ela, mas não tinha essa neura na minha cabeça, porque os meninos não tinham ficado isso após parar a amamentação com eles. Então, aí eu tentei dar pra ela. No começo, gente, a pega da Helena era totalmente diferente dos meninos. Os meninos, eles foram aprendendo a mamar conforme iam amando. A Helena, desde o primeiro dia, gente, eu lembro que a boquinha dela, o formato assim, no seio, era tão perfeitinha. A pega era tão perfeitinha, a pega no meu seio, que ela pegava só o bico. E é aquele negócio, é o bico, gente. O que ajuda a criança a mamar é o bico. Então a parte mais frustrante de quem não tem bico é isso, porque o bebê, ele precisa pegar o bico. E a Helena, ela pegava tão certinho que ela amamentou os dois. Porém, esse leite, o peito direito, ele produzia menos. Sim, mesmo eu dando os dois. Então foi onde, passar do tempo, foi a mesma coisa. Ela passou a pegar só o esquerdo, igual os meninos. E foi, gente, é bem difícil a amamentação. É bem complicado. Você passa por situações bem difíceis. Mas é muito gratificante quando você pega o seu bebê ali e eu colocava na minha cabeça, eu tinha aquilo na minha cabeça que eu tinha que amamentar. Eu tinha que amamentar. Acho que até coisas que pelos de trás da gente, mãe, vó, ó, ele tá com fome, ele quer peito, ele quer teta, vai mamar. Então eu tinha comigo que eu tinha que amamentar. As fissuras dos seios, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu não usei pomada, nada disso. Desde dos meninos até a Helena, eu sempre usei o próprio leite. Acabava de mamar, eu ia e passava o leite. Aí, como ele bem machucado, se você colocasse o sutiã, grudava, na hora que você puxava, saía a pé. Então eu deixava muito pra fora. Deixava mesmo, gente. Colocava as tetas ali, ficava lá no quarto, sozinha, eu deixava. E aí, como vai passando e tal, aí você vai ouvindo, e aí me falaram do sol. Aí eu comecei a deixar ele no sol, passava o leite de manhã e colocava no sol. Foi isso que eu usei, não usei pomada milagrosa, não usei nada, gente. Mas quem achar melhor, gente, é cada mãe. Cada mãe sabe o melhor pra si e pro seu bebê. Então a gente fala experiências que a gente teve, mas cada mãe aprende do seu jeito. Eu não nasci sabendo, eu aprendi nas minhas experiências. Então cada mãe é de um jeito. A parte de amamentar, gente, eu sempre quis amamentar e como eu falei, a minha tortura foi quando eu imaginei que a Helena não ia poder mamar, não ia ter leite para ela. Mas uma coisa eu falo, se eu não tivesse, em hipótese nenhuma eu ia deixar a minha filha passar fome. Eu ia sim dar um leite para ela, com tanto a minha filha ou os meus filhos. Eu tive a sorte grande de conseguir amamentar, que era o que eu queria. Porém, tem muitas mães que não conseguem e nem por isso deixam de ser mães, de ser boas mães. Não, é cada mãe tem o seu jeito. Cada amamentação, cada gestação, cada uma tem o seu tipo de jeito. Acho que vocês entenderam, né, gente? O que eu quis dizer. Mas é isso, se tivesse que dar um outro leite, jamais eu ia falar, não, não vou dar. Não. Eu queria muito, porque pra mim, o leite materno é uma coisa muito divina, sabe? É amamentar o seu filho ali, fonte de vida. Aquela troca de olhar, sabe? Aquele jeitinho que pega. Ah, é muito gostoso, é muito gratificante, gente. Mas
a gente tem que ver que o melhor pro bebê é se alimentar. É se alimentar. Aí eu vou falar um pouquinho também sobre o que eu tomei do Guilherme. Eu lembro que eu tomei o Conviron. Foi que eu saí do hospital e o médico passou ele pra mim. É um comprimido de sulfato ferroso, mais comprimentos, uma coisa assim que ajuda muito o leite. Do Gustavo e da Helena já não me passaram nada. A única coisa que eu fazia era aquilo que toda mamãe, toda vovó fala: ai, dá muita sopa. Muito líquido, gente, muito líquido, muita água, beba muita água, muita água, que dá muita sede. Até hoje eu tomo muita água. E canjica, comia muita canjica. Eu lembro que a avó do Guilherme, eu ia pra lá de fim de semana, eu já chegava lá, já tinha. Ela fazia sopa, que eu amava sopa. Nossa, ela já fazia. E fazia canjica, fazia aquelas. Eu comia que eu me acabava. E a diferença dos três era que do Guilherme e do Gustavo eu sequei. Fiquei muito magra. E da Helena, eu também fiquei muito magra. Eu saí do hospital como se eu não tivesse acabado de ter neném. Eu engordei 6 quilos da Helena, eu saí de lá sem esses 6 quilos. Porém, a Helena, gente, eu achava, tinha aquele mito de que homem mamava mais que menina. No meu caso, foi o contrário. Não sei de outras mamães que estão aqui vendo o vídeo, mas no meu caso foi ao contrário. A Helena mama muito mesmo. A Helena tá com 1 ano e meio. Sim, gente, eu ainda amamento. Já passei em outros vídeos ela amamentando, partes dela amamentando. Ela mama muito, então eu tenho muita fome. Muita fome, então eu vim a engordar. Eu tô até 1 quilo, 2 quilos a mais do que eu estava antes de engravidar dela. Porém, foi na fase de amamentação, não da gravidez. E é uma coisa que hoje eu não posso nem pensar em fazer uma dieta. Controla gordura, doce, claro, sim. Mas eu não posso porque ela mama muito, sim. Ela mama muito. Então, agora pegando um pouquinho da minha rotina. A Helena, como os outros dois, eles tiveram a livre demanda, que é quando o bebê mama quando ele quer. Nunca estipulei hora para nenhum deles. E foi assim, vem sendo assim com a Helena também. Eu até tentei estipular mais ou menos horas quando a Helena tinha na fase de 3 meses, porque com 4 meses eu ia voltar a trabalhar. Então eu tentei dar a mamadeira para ela porque ela ia precisar ir para creche. Os meninos também não tomavam nenhum tipo de mamadeira. Não porque eu não tenha tentado, mas os meninos também não pegaram. O Guilherme, se eu não me engano, ele pegou a primeira mamadeira dele com 11 meses e o Gustavo também, quando ele foi para a creche. Não por falta de tentar, porque depois dos 6 meses, entrando com a introdução alimentar, eu até tentei dar outro tipo de leite para eles, mas não tomaram, então ficaram só no peito. E a Helena também. No terceiro mês, uns 20 dias, a Helena pegou a mamadeira. À noite eu dava uma madeirinha para ela e ela pegava. Porém, foi coisa de 20 dias, ela já não pegava mais. Foi quando ela ia ter que entrar pra creche. E a Helena foi 20 dias na creche. Foram 20 dias bem, sim, corridos, sofridos, porque eu ia pro serviço, cada 2 horas eu ia até na creche dar mamar pra Helena. Os meninos, o Guilherme não trabalhava. O Gustavo, ele foi pra creche com 11 meses. Eu voltei a trabalhar com 4 meses e eu levava ele comigo, então ele mamava comigo. E aí com 11 meses ele passou a mamar a mamadeira na creche e em casa o peito. Eu trabalhava 3 vezes na semana e aí assim que ele chegava era o peito.
e aí ele foi parando. O Guilherme parou de mamar com 2 anos. Ele parou de mamar. A Helena, como eu tava falando, eu sou muito dispersa, gente. Eu vou voltando nos assuntos, aí eu me confundo tudo. Aí a Helena, eu passei essa vida. Só que logo depois dos 20 dias começou a pandemia. Então as creches fecharam. Então aí eu continuei trabalhando e a minha mãe levava ela pra mim. Assim foi até os 6 meses. Aí ela levava cada 2 horas e depois ela mamava enquanto eu estava em casa. E aí depois disso, ela se alimenta muito, muito bem, a Helena. Tudo que você der pra ela, ela come, que é uma beleza. Gente, a única coisa que a Helena não come é banana, por incrível que pareça. É banana. O Gustavo, se você dá um cacho de banana pra ele, ele come inteiro. O Guilherme também come, mas não é tanto igual o Gustavo. Mas a Helena não come de jeito nenhum. Então, aí a partir dos 6 meses ela começou a se alimentar. Então, hoje a minha mãe leva ela uma vez no dia, o dia que eu trabalho o dia todo, pra mamar. Aí, quando eu tô em casa, aí eu não vou e ofereço seio pra ela, tá? Eu tenho coisas pra fazer, isso sobrecarrega. No começo ainda você tira o tempo só pro bebê, mas hoje sobrecarrega. Então, quando ela quer mamar ou ela tá com soninho, ela vem, ela me puxa. A única hora que eu dou pra ela o mamar é quando ela acorda e eu tô em casa. Aí eu pego e vou dar o mamar pra ela. Fora isso, eu tento enrolar ela com comida e tal, mas ela mama muito mesmo, gente. Ela mama até de ponta cabeça. Se eu estiver no sofá, até de ponta cabeça. Tem horas que eu tô assim, lavando louça, ela vem, ela puxa minha perna. Mamã, mamã, e me leva no sofá. E aí eu vou dar um mamar pra ela. Bom, primeiro de tudo, nunca parei de amamentar. Eles pararam por conta. O Guilherme com 2 anos. O Gustavo com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. Porque aí ele já se alimentava, ele ia pra creche. Aí ele foi parando. Aí ele começou a querer mamar só à noite e foi parando. A Helena não. A Helena, ela mama de dia, ela mama de noite. Ela acorda no meio da noite, ela fala mamãe, mamãe, e já vem com a mão. E ali dormindo mesmo, ela já mama. Não tenho intenção de parar agora de amamentar. A minha intenção é esperar ela, o tempo dela. A minha vontade é amamentar até os 2 anos. Porém, se passar os 2 anos, aí a gente começa a pensar em tirar. Porque é uma coisa gostosa, é uma coisa muito gostosa, gente. É maravilhoso, tá? É muito gratificante você amamentar o seu filho, você poder amamentar o seu filho. Então, mas é bem desgastante. Tem dia que você acorda, parece que você nem dormiu. Você acorda mais cansada. A fome aumenta, sim, aumenta. Quem fala que não, depende da quantidade que o seu filho mama, aumenta, sim, gente. Eu sou uma pessoa que eu nunca fui muito de comer. Hoje, até o reboco da parede eu tô comendo, se bobear. Não é à toa que eu tô até mais gordinha, né? Mas faz parte, a gente tem que entender cada parte da nossa vida. E o motivo que eu não quero parar de amamentar, porque o contato é muito gostoso. E quando você tem um filho, você tem que saber dividir a sua vida, as partes da sua vida. Então é tão pouco tempo, 2 anos para uma vida inteira do seu filho, que não compensa. Se você gosta de mamar, no meu caso, eu penso viu, gente? Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem as suas necessidades, cada um vê o seu melhor momento. Eu acho que é uma parte tão gostosa e isso passa tão rápido. Logo, ela não vai nem querer ficar perto de mim. Logo, ela vai querer brincar, ela vai para a escola, então vai ser o distanciamento. Então, pelo menos nessa parte, é uma coisa que eu levo comigo. Eu quero sim amamentar até o tempo que ela quiser, que é um tempo que realmente a gente tem aquela maior ligação. É quando você tá amamentando o seu filho.
ela não me dá trabalho. Se eu falar assim, ela me dá trabalho, não, eu trabalho, eu vou trabalhar normal. Aí o dia que minha mãe vê que ela tá muito amoadinha, minha mãe leva ela até um pouco mais cedo pra mamar. Mas ultimamente teve dias que minha mãe nem levou ela pra mamar. E até esses dias a minha mãe quis dormir com ela. E ela foi super bem. Minha mãe levou ela, era uma meia-noite. Minha mãe mora do lado, viu, gente? E como eu já falei, eu mudei, eu tô bem pertinho da minha mãe agora, né? E a minha mãe queria que ela dormisse com ela, porque a Helena, ela dorme muito tarde. A Helena vai dormir 1h30, porque os meninos estão em casa, enquanto ele estiver acordado, ela quer dormir. Só que também no outro dia, ela dorme, ela vira à noite, no outro dia ela acorda bem tarde. Minha mãe levou ela, era uma meia-noite, foi a última mamada dela. No outro dia, era umas 8h30 da manhã, eu fui lá e dei mamar pra ela. Meu peito já tava cheio. Só o esquerdo, gente, porque o direito, como eu falei, eu não dou. E já tava cheio, porém ela mamou e esvaziou. Isso foi numa segunda-feira, foi do domingo pra segunda. Eu tava em casa. E lá pela 1h eu tava deitada no sofá e começou aquelas dores. Dor mesmo. É a tal da mastite. Que sim, gente, quando o seu peito enche demais, acaba dando. E ele ficou muito quente, e aquela mancha vermelha. Gente, aquilo dói de uma tal forma. Porém, não foi uma coisa que durou muito tempo. Foi no outro dia, já tava melhor. Graças a Deus, não sofri com isso. Então, eu não tento e eu tirar ela do peito. E eu sei que quando isso acontecer, eu quero que aconteça aos poucos, sabe? Que ela vá parando de mamar aos poucos, pra eu não sofrer e nem ela. Porque essa é uma parte bem difícil também. Quando a criança para de amamentar, o seu peito continua enchendo. Porque ele estava acostumado a produzir o leite para a criança mamar. Então ele continua enchendo. Então eu não tenho agora, por agora, vontade de parar de amamentar. A Helena mama muito, ela é apaixonada no seio. E como eu tive com os meus filhos também, eu deixei eles mamar até quando eles queriam. Eu também não quero que ela pare de mamar. E aquilo, mas seu filho tá grande, não tá na hora de parar, gente. Até os 2 anos é muito importante a amamentação da criança. Não, mas não é só até 6 meses. Gente, até 6 meses é a primeira alimentação do seu bebê. Depois, até 1 ano, é a amamentação e complementação da comida, do papá. Depois de 1 ano, gente, é o papá e complementação de leite. A Helena não pega outro mamar, então o mamar dela, outro leite, então o mamar dela é o peito. Não foi por falta de tentar, gente. Já tentei outros leites, já dei. Às vezes os meninos estão tomando, eu ofereço pra ela. Direto vai estar nos vídeos a mamadeirinha ali no chão, que eu dou pra ela, até porque ela vê os meninos e pra ela não passar vontade, eu dou pra ela, mas ela não pega. Ela brinca, mas ela não pega. Então é isso, gente. A mãe sabe o melhor pro seu filho. E se ela quer continuar amamentando, gente, deixa amamentar. É uma coisa única de mãe e filho. Então, só quem amamenta, quem tem a oportunidade de amamentar, sabe como é. Então, nunca julgue, gente. Uma mãe que não amamentou, ela tem os motivos para não ter amamentado. E nunca julgue uma mãe que ainda amamenta com o seu filho grande. Por quê? Porque aquela mãe, ela sabe o tanto que foi sofrido para ela chegar até aquele momento, para ela chegar até ali aonde a criança tá grande mamando. Ai, meu bebê tá aqui, mamãe. Gente, chegou de quem a gente estava falando, né? Porque essa é a rotina de amamentação, hoje é com ela. Então, é esse bebê lindo, né? Maravilhoso, mamãe. É esse bebê que hoje eu amamento.
Eu sou muito feliz por conseguir amamentar eles. Mas, gente, é igual eu disse, nunca julgue uma mãe, nunca. A amamentação é uma coisa muito relativa de mãe para mãe. Cada mãe tem as suas dificuldades, cada mãe sabe das suas dores, então nunca julgue. A Helena já acordou agora, né, meu amor? Tinha aproveitado que ela tinha dormido, por isso que ela tá descabeladinha assim, ela é muito cabeluda, né? Nem puxou pra mãe. Então, agora eu vou fazer isso, eu vou amamentar a minha filha, né? Porque é igual eu disse, a única vez que eu vou dar mamar pra ela é quando ela dorme, que eu sei que ela tem essa necessidade, porque ela dorme um tempinho legal. E é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não sei como ficou, mas eu acho que eu consegui passar um pouquinho pra vocês. Já ficou bem longo esse vídeo, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até aqui, o meu muito obrigada, gente. Já não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Tô muito feliz com os inscritos que estão chegando, gente. Vocês não sabem o quanto isso me deixa feliz. E isso me incentiva cada vez mais a gravar por vocês. Até o próximo vídeo. Fui! Dá tchau, meu amor. Manda beijo.